Olá a todos os amigos e amigas, este é mais um Figura da Cidade, esse programa que acontece todas as quintas-feiras às 19 horas, e hoje eu tenho o enorme prazer de receber uma figura da nossa querida Betim, Rony Von, conhecido também como Neguinho. Neguinho, um forte abraço, prazer te receber. Agora a gente está fazendo as regras aí de trato social, que é evitar cumprimento, então a gente manda um forte abraço. Forte abraço. Neguinho, prazer te receber, contar um pouco da sua história com a cidade, um pouco dessa nova missão que você está à frente aí de construir o PSL e contar para aí um pouco dessa sua história. Você é de Betim? Exatamente. Sou nascido e criado em Betim. Tenho 42 anos. Primeiro eu quero cumprimentar você, Alvarim, né? Eu estava até brincando antes de começar a entrevista, parece que você até previu, né? Um forte abraço, né? Realmente sou nascido e criado em Betim. Quero cumprimentar todos os ouvintes, cumprimentar o Bira, o meu amigo Nicomedes, Alexandre Nicolau, mandar um abraço para minha esposa, meus filhos e todos os meus colegas do partido do PSL. E, Alvin, quando os companheiros que estavam naquele momento falando da importância do projeto do Partido dos Trabalhadores da Cidade, fiquei muito à vontade. Primeiro que eu tenho um carinho muito grande pelos ex-companheiros, né? Porque a minha história, a militância minha, ela foi construída dentro do Partido dos Trabalhadores. E exemplo disso está aqui o meu amigo Bira, e eu tenho dito que meus melhores amigos ainda estão dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas cada um seguiu o seu caminho, mas nós usamos a política como meio de transformação. Comecei na política militando, onde eu tive a oportunidade, pela ex-vereadora Loura. Talvez as pessoas que estão assistindo esse programa vão entender como é que começou a história do Neguinho. A ex-vereadora Loura começou na política em cima de uma carroça. E o carroceiro era eu. E ela é muito vaidosa com essa história, é uma grande personalidade e figura da nossa querida Betim. Loura, você também que sempre está aí disposta a discutir a cidade, sempre se coloca nas disputas, também está convidada para vir aqui no Figura da Cidade quando quiser. Um forte abraço, uma boa lembrança, Neguinho, dessa figura da nossa querida Betim, que é a Loura, que teve 2 mandatos, né? Exatamente. Então, assim, entrei na política pela porta da frente e aprendi com os melhores. Ronilda, Maria Sabina, a Loura. Se a região do Biruçu teve essa transformação através das trincheiras, outros equipamentos, comunidade de saúde, creche, escola, foi através dela. Então, quando eu falo da Loura, eu fico muito emocionado, porque a história de Betim começou, principalmente na minha região, que é a região do Biruçu, região de Teresópolis. Comecei através dos movimentos sociais. Então me ajudou muito. Nesses 2 mandatos que ela foi vereadora, eu tive a oportunidade de assessorar ela. Então, assim, rodamos o Brasil todo, né? Teve uma experiência, né? Porque acaba que você tem uma experiência nesse processo de conhecer a cidade, dialogar com as pessoas. Agora, a região do Ibiruçu é uma região muito populosa, né, Neguinho? Ali são 2 regionais grandes, que é o Ibiruçu e o Teresópolis. Exatamente. Então são 2 regionais ali de extrema importância para a cidade, porque até pouco tempo a gente sabe que tinha pouca estrutura de implemento público, né, de equipamento público. Você lembra desse momento? Como você é nascido ali, você pode contar um pouco dessa história antes da urbanização, de levar os implementos públicos para lá, porque hoje tem maternidade, não sei de qual governo foi, não tô querendo fazer avaliação, eu quero contar, porque o programa tem uma função de contar um pouco a história da cidade, e tem muita gente que e não sabe como que era aquela região há 20 anos atrás. Exatamente. Quando eu falo da ex-vereadora, o avanço foi pelo mandato dela. E naquele momento, quem era prefeita foi a ex-prefeita Maria do Carmo lá.
né, que até então é do PT. Então, se a gente tem que dar de César o que é de César. Então, o Almirante também, naquele primeiro momento, teve uma importância muito grande na cidade, assim como você vai ficar falando muito da Loura, porque realmente a cidade... Você realmente, foi e aqui dois também não tem essa importância, porque o objetivo desse programa é contar um pouco da história através das figuras que fazem e fizeram história, né? Pra você contar a história, você tem que ter feito história, né, Neguinho? Exato. E aqui nós não contamos história de pescador, não, né? Exatamente. E aqui, e avançou muito, né? Porque naquela época nós tínhamos um orçamento participativo, era uma outra realidade. Então avançamos muito, avançamos com trincheira, escolas, urbanização, a própria maternidade, né? E naquele primeiro momento nós entendemos que a partir de 92 houve um grande avanço de 92 até o segundo mandato, onde também os partidos trabalhadores estavam à frente. E participei de todas as discussões da cidade, viu? Todas. Tanto sendo situação como oposição. E aprendi muito e estou aprendendo muito. E minha história, ela se confunde muito com a maioria das pessoas que moram na periferia. E eu, assim, todos os dias eu agradeço a Deus, todos os momentos. Eu tenho falado isso muito com a minha esposa. Fazer política e fazer política de paixão, como a gente faz, não é para qualquer um. Tem muito oportunista, né? E as pessoas estão tomando nojo da política por causa dessas pessoas. Neguinho, quando você fala oportunismo, eu pegar esse gancho do oportunismo, porque a gente sabe que como você teve uma construção dentro do PT, que tem uma identidade tão diferente do atual projeto que você está conduzindo à frente do PSL. Você se depara com essa queixa ou com esse questionamento das pessoas que conhecem a sua história? É importante até eu trabalhar em cima do que você acabou de falar. Quando eu falo de oportunista, é o que mais tem na política, né? Isso não é só em Betim, em qualquer lugar. Mas qualquer partido também tem isso, né? No final, os partidos estão tudo igual. E hoje eu estou presidente do PSL. Mas é importante também eu frisar uma situação. Quando eu falo que eu fui ex-companheiro, o Alvin, alguns naquele primeiro momento, quando a gente desfiliou do PT, eu saí do PT no melhor momento do PT, né? O melhor momento da história do PT, quando o Lula estava tomando posse como presidente da República. E eu, Ronivon, eu uso a política como meio de transformação. E até hoje não moro no mesmo lugar, mas continuo frequentando o mesmo lugar, os meus melhores amigos estão lá, mas a gente usa a política mesmo como meio de transformação. O mais bacana de tudo, que aí você vai entender, as pessoas dizem, o Neguinho tá traindo porque tá indo pro Medioli, e o Medioli foi isso e daquilo. Eu fui, a partir do primeiro momento que eu rompi com o PT, não foi por causa de eu mudei de partido, eu fui depois de outra eleição municipal que eu fui me posicionar novamente. E hoje eu vou aqui, talvez para algumas pessoas entenderem, até mesmo para pegar um gancho na fala do Carlinhos daquela última vez que ele esteve aqui. O Carlinhos, que é um grande camarada, um grande companheiro, um excelente secretário de saúde, de educação. É uma pessoa que eu aprendi muito também. Eu deixei de estar afiliado no Partido dos Trabalhadores por entender que naquele primeiro momento, onde a Loura deixou de ser vereadora, foi uma situação interna do Partido dos Trabalhadores para poder não ajudar a reeleição dela. Primeiro que ela tinha um trabalho efetivo, assim como Renato Siqueira e Maria Tereza naquele momento. Ou internamente fizeram uma sacanagem, essa é a palavra mais correta, para minar a candidatura dela. Porque eles falam que a Loura era polêmica, porque tinha o Neguinho, tinha o Celinho do metrô, tinha o seu Luiz. Pra você ter ideia, do PT, acho que foi a única vereadora que conseguiu fazer de 2, 3 vereadores dentro do mandato dela. E gerenciar essa turma, né? Exatamente. Então, sim. Então, imagina, eu acho que até hoje, né, tem até o marido dela, é o Eugênio Carneirinho. Então, assim, imagina lidar com isso também dentro de casa, né? Mas, enfim, aí a Loura, naquela época que o Gerson Lima foi prefeito, internamente, acho que todo mundo sabe disso,
Quem construiu todo o projeto para o Gerson ser o prefeito foi através do mandato da Loura. Ô, gente, é o figura da cidade fazendo a sua função, levando história para nossa querida Betinha através de quem faz história. E quem faz a audiência desse programa acontecer são as figuras. E, mais uma vez, eu agradeço a sua audiência e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Daqui a pouco a gente vai abrir para os comentários, né, Alexandre Nicolau? Certamente. E não deixe aí de mandar seu comentário. Quem estiver aí nos acompanhando, o seu comentário faz o dinamismo desse programa acontecer. Neguinho, pode continuar. Então, acontece. Na época, o ex-prefeito Gerson Lima era vice-prefeito. E chorando. Eu vou te falar, isso era na madrugada, porque as reuniões aconteciam na madrugada, né? Quem vai falar muito disso é o Bira, porque o pai dele era militante da Dona Geraldo e seu Salomão. Naquela época, então, o marido da ex-prefeita Maria do Carmo, através do nosso grupo, Celinho e a própria Loura, fizemos uma construção que foi lá na vila, inclusive o Carlos, né, que é falecido, dentro da casa dela, dentro da vila em Ibiruçu. O Gerson chorando, já com o passaporte e com a passagem pronta para ir embora, se eu não me engano, que é para Cuba ou Estados Unidos, mas estava tudo certo, e chorando no meio da militância, e nós falamos com ele que ele tinha que ser o prefeito, porque o PT tem isso, né, das tendências do PT. Naquela época era articulação, eu fazia parte do grupo do Val, que era articulação, tinha outro nome, tinha o do Celso Rosa, tinha a articulação que era da Maria do Carmo, e eu me fugiu aqui qual o nome. E aí avaliamos a construção do projeto para o Gerson ser o sucessor. E até então tinha até o Carlinho, que seria o sucessor natural do projeto, internamente do partido pela Maria do Carmo. E construímos, e foi natural também a gente levar esse movimento para a cidade onde o Gerson virou prefeito, e assim foi como vice também. Mas tinha uma construção que a Loura seria natural, pelo tudo que ela construiu, a sucessora do Gerson Lima. Porque naquela época já podia ter reeleição, que não tinha no mercado. Seria natural também ela ser reeleita. Mas aí seria natural a Loura ser a vice do Gerson, ou poderia ser a vice da Maria do Carmo. Isso foi construído, se eu te contar a história, eu vou ficar a noite toda aqui. Então, o Gerson nos traiu naquele momento, é um cara oportunista, o cara que só pensa nele, não pensa no projeto, talvez um dos motivos do Partido dos Trabalhadores não ter dado certo. Naquele momento ele traiu tudo que construímos, inclusive Maria do Carmo, ela falava muito sobre isso, vocês vão conhecer o Gerson Lima, vão conhecer o Gerson. E a gente acreditou naquele caminho, até mesmo porque a gente era o grupo. Então, quando o Gerson deixou de escolher a Loura como vice, naquela época era um menino, como rebelde, né? Até hoje a pessoa fala, eu fui o único do grupo, eu e o seu Luiz, resolvemos, dentro de uma composição interna do partido, que era disputa, existe até hoje, nós escolhemos caminhar com o projeto que a Maria do Carmo tinha, naquele momento, indicado que era para o vice dela, que era o Carlinhos. E foi a melhor coisa que aconteceu. Mas depois veio a conta, porque o PT tinha lá aquela turma toda que o Gerson trouxe de volta, né, da cidade dele, né, para cá, para ocupar os espaços. E internamente eles minaram a candidatura da Loura, lançando a Cleusa Machado, o Tipeto, que logo em seguida virou vereador, para poder mostrar para a Loura que quem mandava, de certa forma, no partido. E aconteceu de fato, e quem perdeu foi a cidade. Perdeu a cidade, e com isso eu também tinha meu posicionamento, preferi me recuar naquele momento e fui cuidar da minha família, cuidar da minha vida. Nunca tinha rompido com a situação que eu estava criando. E a partir daí as pessoas falaram assim, o Neguinho... Aí apareceu o Neguinho depois de 4 anos. O Carlos ganhou da eleição de 2000. Depois de 4 anos eu apareci, fui trabalhar numa empresa privada, lá no centro de Contagem, bicicleta todo dia, e comecei a ter um outro entendimento sobre a política. E a política, como meio de transformação, é o melhor caminho, né? E naquele momento, fiz uma avaliação com esse companheiro, que é hoje meu amigo e colega, foi secretário de esporte, Celso Rosa. Nós fizemos uma avaliação para discutir a cidade. O Celso Rosa já tinha rompido com o PT, né? Antes de você responder, vamos abrir aí para os forte abraço. Tá tudo tranquilo aí, produção, áudio, imagem? Maravilha. Opa. Vamos abrir aí para os comentários e para os forte abraço. Tem bastante comentário aí, ó. O Alexandre do Marcão, quantos partidos meu amigo Neguinho está montando? Acho que já vi
ele montando uns 5 partidos diferentes. O Edmilson Gomes, boa noite, Alvinho e todos da equipe. Estamos aqui de plantão, mais uma vez. E vocês, um forte abraço ao Neguinho Ronivon. O Anderson Márcio dos Reis, pergunte a ele por que andou de colete à prova de bala na campanha. E ele também pergunta, trabalhava com a Maria do Carmo, depois andou de colete à prova de bala quando foi apoiar a Medioli e batendo nos carros de som 24 horas por dia. A Flávia Fernanda, parabéns, meu amor, nós sabemos o quanto faz e quer o bem da nossa cidade. Joaquim Gino Neto, boa noite, amigos, um forte abraço. O Porto Robson. Bombando, hein? Programa bombando. Tem bastante comentário aqui. Ô, gente, daqui a pouco a gente vai, dessa vez, a gente vai tentar falar aí os comentários. A gente abre o espaço aí, faz uns 5, 6 comentários, Nicolau. Porque senão a gente fica só em função do comentário e você vai respondendo aí de acordo com essa situação. Lembrando também aos que estão acompanhando o programa que o nosso convidado também tem acesso às perguntas depois, podendo responder diretamente para os convidados e tudo. É isso aí. É o figura da cidade fazendo a sua função, levando arte, cultura e cidadania. O exercício da cidadania esse ano é através do voto, viu, gente? A gente tem que dialogar, pesquisar, avaliar bem aí as candidaturas. O figura da cidade está fazendo o papel, que é abrindo o espaço para as pré-candidaturas, desde candidatos a vereadores. Queremos receber todos os pré-candidatos a prefeito. A gente sabe da sua ligação direta com o prefeito Vitório Medioli. Está convidado. Esse troféuzinho que eu estou guardando para ele, ó, tá? Aqui, ó, esse troféuzinho que nós vamos... não é porque ele tem nenhum mérito maior ou menor do que os outros pré-candidatos, mas ele vai vir como hoje o chefe do Executivo Municipal e merece respeito, né? A gente tem que ter respeito porque ele foi eleito pelo voto direto, independente se você acompanha ou se você acredita ou não no projeto que está sendo desenvolvido, as pessoas merecem respeito e quem tem esses cargos de evidência também tem que ter um respeito por eles muito grande. Então está convidado aí Vitório Medioli e todos os pré-candidatos. Um dos pré-candidatos já tem a agenda, que é o Álvaro Amaral, já recebemos o Júnior Araújo e queremos receber todos os pré-candidatos. Não sei se o PSL deve compor com o Vitório Medioli ou se vai lançar a chapa. Neguinho é presidente do PSL, PSL tem possibilidade de lançar uma chapa majoritária? Primeiro que... o PSL é o maior partido do Brasil hoje, né? E a todo momento... o maior partido porque tem a maior bancada no Congresso? Exatamente, também. Isso se deu daquela onda do Bolsonaro, né? E o partido pequeno, como foi o Partido dos Trabalhadores e outros, hoje é o Mas partido... maior partido em filiação ou em também cadeiras no Congresso? No Congresso. Acho que é só ele e o PT. Não, acho que a maior bancada pode ser. Eles 68 e 63. Exatamente. Por causa desse... Do PT são 68 e 63 é o partido da bancada. 58, né, 58. Vamos olhar. Depois você pesquisa aí. Tá, ó, Neguinho tá com um amigo aqui e assessor dele e companheiro de estrada. Gente boa, vamos mandar um forte abraço para ele e para toda a equipe. Bira, um forte abraço aí. Foi um prazer te receber aqui, viu? E toda hora, todo momento, nós somos assediados para lançar uma candidatura aqui na cidade. E a primeira missão nossa, logo que eu recebi a oportunidade de estar presidente do PSL, foi montar uma chapa não muito diferente daquilo que nós construímos em 2016. Outras forças políticas, a política, tentaram, através de outros meios, destruir a nossa direção para poder lançar uma candidatura, até mesmo pensando no recurso financeiro do partido, que hoje, assim como o partido do PSL, tem o maior recurso. É dividido pelo número de deputados, né? Exatamente. Então, todos os dias tem essa... Mas existe uma possibilidade muito grande... Vamos explicar para a turma. É porque é o seguinte, a próxima eleição vai ter financiamento público. E esse financiamento é um recurso do governo federal que é distribuído para os partidos de acordo com o número de deputados. Não é isso, Ronivon? Exatamente. Então, os partidos que têm mais deputados é os que mais vão receber fundo de investimento de campanha. Então, são partidos que ficam em evidência de disputa de espaço de poder porque vai ter recurso para investir em campanha. Isso é verdade. E quando eu falo com você dessa situação, toda hora
nós somos convocados na direção estadual sobre essa possibilidade de uma candidatura. E quero aqui afirmar que o nosso partido tem um compromisso com o prefeito Vitório Medioli. Mesmo ele não disputando as eleições pelo PSL, porque ainda tem essa expectativa de filiar no PSL. Inclusive foi um convite feito pelo ministro hoje do Turismo, Marcelo Alves Antônio, pelo presidente estadual, que é o nosso deputado federal, Charles, pelo deputado estadual, o professor Irineu, para que o Vitório viesse compor a chapa do partido, porque a intenção, nesse primeiro momento, do PSL é fazer mais de 15 prefeitos. Mas, enfim, para tentar resumir... Vamos só voltando nas perguntas aí, rapidão, só para ir respondendo. Só para a gente não perder, porque a turma depois... Ô, gente, vocês me xingam depois porque eu não consigo, é porque é muito comentário. E aí eu fico também nessa sinuca de bico, que eu peço para mandar comentário, depois o cara fala, você pede para te mandar o comentário, depois não faz o comentário. Então, daqueles ali, repete aí pro Neguinho responder alguns. Vamos primeiro... Neguinho, foi falado um negócio de carro de som, e a gente sabe que nas eleições tem muita... Eleição é disputa de espaço de poder, né? E não tem bonzinho nessa história. Fica gente querendo achar gente ruim e gente bom. Mas tem algumas ações que são... O que você acha? Tipo assim, a pessoa... Você tá com um grupo fazendo rádio peão. E vem um outro, em vez de fazer um outro caminho, fazem seguindo atrás só para prejudicar um candidato, ou prejudicar o seu grupo, ou prejudicar o outro. Primeiro que a política é uma arte. Né? E na eleição, cada um tem a sua estratégia. Né? Assim foi todas as eleições que eu participei. Essa que me fugiu o nome do ouvinte que mencionou sobre essa questão do carro de som, inclusive realmente eu usei colete. Anderson Márcio. Anderson Márcio, se eu não me engano, é um grande parceiro também, irmão do ex-vereador Beto Mania. Se eu não me engano, é esse mesmo. E realmente ele participou também da eleição, ele viu isso. Aconteceu que naquele momento, e quando eu entro na campanha, eu vou de coração e alma. Até converso com minha esposa, estou indo para as eleições, depois das eleições eu volto. E naquele momento, assim como o Partido dos Trabalhadores naquele momento também, teve outras pessoas de outro lado. E geralmente eu sempre uso do carro de som para conversar com as pessoas. Então eu fui ameaçado várias vezes de morte e... Conversei com os ex-colegas trabalhadores, como naquele momento o PT estava à frente da prefeitura, existia o risco, o pessoal ficava... Nessa última eleição, quem estava à frente era o Carlyle. Mas foi em 2012, o Anderson está falando de 2012. Essa do Carlyle foi a eleição mais... Aliás, o Carlyle nem disputou, né? Foi a eleição mais tranquila que nós tivemos. Nós discutimos a cidade. Né? Mas naquele momento foi uma eleição do Carlyle com o Roberto Carlos. E como vinha aquela turma, os baianos, aquela turma que não conhece a história de Betim... Tem muito disso do Partido dos Trabalhadores, né? O pessoal vem de fora. Então, assim, as pessoas não conhecem o relacionamento que eu tenho com o Alvim, com os ex-companheiros. Então, naquele momento, eu fui ameaçado de morte. E tinha outras pessoas lá que acharam melhor a gente usar o colete para poder evitar qualquer tipo de ataque aí. Tá aí, tá respondido. Preservando a vida. Exatamente. O motivo não tem outro motivo. O colete à prova de bala. O Alexandre perguntou sobre montando vários partidos, né? Isso. E o Alexandre é o filho do ex-vereador Marcão. Isso, deve ser pré-candidato, tá convidado, viu? Alexandre a turma aí do Vila Verde tá todos convidados, todos os pré-candidatos. Eu não sei se a gente vai ter tempo hábil para receber todas as pré-candidaturas. Quero ressaltar que eu quero receber todos os pré-candidatos a prefeito aqui. Aqui é seu espaço. Você vai conseguir dialogar com a nossa querida Betim, frente a frente, 4 anos de programa. Nós já recebemos as principais figuras da arte, da cultura, do lazer, do esporte. Aqui vem de tudo. Vem de rapper, a funk, a sambista, a poeta. Esse espaço é um espaço democrático e plural. Vem o PSL, vem o PT, vem o PCdoB quando quiser também. As pessoas que têm propostas, conteúdo e o que levar para nossa querida Betim, esse é o seu espaço. O Neguinho. Agora, o PSL, a gente sabe que teve um posicionamento, elegeu um presidente e depois
menos de 6 meses, não conseguiu manter a relação entre partido e o presidente. Mesmo assim, ele saiu consolidado, saiu sólido. O Vittorio Medioli vindo com o PSL também vai ter essa, se ele vier, essa falta de compromisso partidário? Não, assim, o PSL é um partido pequeno que se tornou grande logo com a vinda do Bolsonaro. E o partido tem presidente responsável pela legenda. E realmente o partido fez o presidente da República. Tiveram um desentendimento entre o presidente da legenda, que é o Bivar, e o Bolsonaro e os filhos dele, né? Inclusive o partido PSL faz parte da base do Bolsonaro, né? O presidente queria ser dono do partido. Eu acho que foi o acerto do Bolsonaro. Tinha que respeitar mesmo, né? Igual coisa que não tem, igual o PT, né? Daqui a pouco é o Alvim, daqui a pouco é eu, daqui a pouco é o Biro. Então lá ele não respeitou o tempo. Então, nesse entendimento, o presidente pisou o pé no freio e avaliou a legenda. E a partir disso, o Bolsonaro, inteligentemente, com outros grupos, criou essa legenda que a gente ainda não sabe se vai conseguir disputar as eleições, que é a aliança. Acho que é 38 ou 88? 38, inclusive aqui em Betim, quem é responsável pela legenda é o sargento amigo nosso, Tião Neto. Tá. O Neto, lá da habitação, forte abraço. PSL, como ele compõe a base do atual presidente, ele pode, se ele lançar uma candidatura, que ele vai continuar essa mesma linha de armamento da população, falta de diálogo com os movimentos sociais e com os movimentos de BTS. Como que vai ser isso? Você já não entende, depende do entendimento que você colocou aí. O PSL, igual eu te falei, né, teve um momento com o Bolsonaro. E o entendimento do Bivar é totalmente diferente. Inclusive, o PSL, na construção dele, inclusive, a minha primeira eleição foi pelo PSL. O PSL era um partido de centro. E quando o Bolsonaro veio numa discussão totalmente diferente, que era direita ao extremo. Então, esse foi um dos motivos até do rompimento. Porque, inclusive, o PSL foi da base do Partido dos Trabalhadores em um outro certo momento, inclusive com o ex-vereador Ademar. Mas, deixando bem claro aqui, o compromisso do partido é com o Vitória. A possibilidade de rompimento é zero. E a nossa construção para montar a chapa tem sido dessa forma. Porque tem uns presidentes de partido que eles vão lá na frente, a gente vai avaliar. Eu sou muito coerente com esse tipo de coisa. Neguinho, você com essa história de um processo, de uma militância de periferia, depois de uma experiência de assessoria, como que você vê? A gente recebe muitas pessoas aqui no programa e recebemos o pessoal do Sindiúti que vieram reivindicando e apresentando quais eram as propostas de greve deles. Acabou que foi até solucionado rápido, mas uma das principais falas recorrentes sobre a atual gestão é a falta de diálogo. Como que você acha que você pode ajudar e em que você ajuda nisso? A gente sabe que o secretário de governo tem essa função, não é a sua função, mas você, com essa estrutura que você conseguiu construir pessoal, com essa sua caminhada e história de vida, como que você acha que você pode ajudar nisso? Na realidade, Álvaro Alvim, quando eu comecei a falar um pouquinho daquela história, se você me permitir, eu posso continuar, até para poder chegar nessa fala aí, nessa pergunta que você disse. Quando eu fui chamado de trair e tudo, porque eu tinha o meu entendimento sobre a cidade. E naquele momento a gente, né, Bira, a gente xingou o Vitória em Bahia, Vitória para tudo quanto é lugar. Aí você vai descobrir, o Celso Rosa me procurou uma vez para falar, vai descobrir que era o Vittorio Medioli. Nunca tive a oportunidade de conhecer ele naquele momento. A gente sabia porque o PT fazia aquilo, ele é isso. E descobri, conheci o Vittorio, teve a oportunidade de ir na minha casa e montou um projeto para a cidade. Aí fui conhecer o Vittorio. Aí fui para a campanha na reeleição do Carlalho, sem conhecer o Carlalho. Fui responsável pela coordenação da região do Biruçu e Teresópolis. Fui para a campanha pelo Vittorio.
Medioli, por causa do projeto que ele apresentou para a cidade. E a partir daí eu tive as oportunidades. Trabalhei no governo do Vitório, do Carlyle, em 2008, na Secretaria de Esporte, com o Celso Rosa, que foi o secretário. Nós revolucionamos o esporte naquela oportunidade que nós tivemos. A cidade era conhecida como a cidade dos esportes, né? Tinha mais de 20 mil. Só te cortar um minutinho. Ó, daqui a pouco a gente vai receber aí as meninas que fazem parte do projeto O Amor Cura. E eu agora lembrei, eu não estou lembrando se eu mandei o endereço. Então, ó, nós estamos aqui na rua Romualda Augusta de Melo 33, no Centro de Betim, na 333, na rua do Hotel Aba. Agora que me veio isso aí, que a gente ficou conversando, às vezes as duas partes esqueceram de mandar o endereço. Um forte abraço e estamos aguardando vocês. Aí, Alvin, disputei a eleição em 2008, se deu rompimento com o Vitório e o Carlyle, pelo grupo do Carlyle, não é pelo grupo do Vitório, porque o Vitório sempre pensou na cidade. E prova disso que eu estou te falando, o primeiro recurso do Vitório como deputado federal, acho que era 12 milhões de cruzeiro. Se hoje Ibiruçu e Teresópolis é urbanizado, foi porque naquele momento foi ele que mandou as emendas para a cidade. Inclusive, quem era o prefeito da cidade era o Gerson Lima pelo PT. Você tem um entendimento que ele nunca pensou nessa questão de partido, ele pensou na cidade. Então, assim, você vai descobrir um monte de outras coisas. E a partir do rompimento, a Cleusa Lara, que é a nossa secretária de gabinete, me chamou um dia e falou assim, ó, Vitório mandou se assumir a direção do PHS. Eu assim, nunca ouvi falar PHS. E o PHS, partido pequeno, o Vitório mandou você ficar quieto. E como o neguinho não fica quieto, e a partir do momento que se deu o rompimento, nós saímos como um doido aí, o povo falando, um doido ali, falando que o Vitório vai ser prefeito, e a todo momento isso pegou, e hoje nós entendemos que se não fosse a partir daí, talvez as coisas teriam se perdido no momento. Porque acho que foi a primeira eleição da cidade que teve mais de 10 candidatos a prefeito, né? E o Vitória conseguiu levar isso no primeiro turno. Mas nós discutimos a cidade e nós apresentamos, através do PHS, uma proposta para a cidade. A partir daí nós conseguimos construir algo. E aquele partido que era pequeno, que era o PHS, partido que eu tive a oportunidade de ser presidente, fizemos 3 novos vereadores e o prefeito da cidade. E a partir daí, com essa questão do PHS com o PTN fundiu, criou o Podemos, eu deixei de ser presidente do partido. E fiquei quieto e estamos aí construindo um projeto para a cidade. Realmente foi feito o convite para o Vitório, e não está descartado, porque a política oscila muito, é como as nuvens, né? Mas estamos construindo um projeto pensando na cidade. Os candidatos que estamos trazendo para a chapa, nós estamos discutindo na cidade, assim como nós discutimos no PHS. Vamos abrir para os fortes abraços e para os comentários? Tem bastante gente. O Anderson me fala, neguinho, ninguém ganha no Medioli, todo mundo sabe. Boa noite, forte abraço, neguinho, grande liderança do governo Medioli. Vamos ler outro aqui. Gilberto Cruz. Parabéns, figura da cidade. Alvin Rodrigues, você é um exemplo para muitos, nota 1000. Excelente trabalho esse programa. Qual a sua opinião do governo Bolsonaro, neguinho? O Porto Robson pergunta. Ô, gente, pode ir chegando aí, ó. Pode vir chegando aí. Ô, Bira, ajuda aí com a turma para dar uns banquinhos aí. Daqui a pouco a gente entra aí no Figura da Cidade com projeto O Amor Cura. Vocês vão conhecer um pouco desse projeto que é lindo. O responder o Porto, mas eu quero responder a pergunta que você fez sobre a gestão do Vitória. Primeiro que o Porto é nosso amigo, militante de esquerda, e uma pergunta maldosa, mas eu tenho o que falar. Né? Tenho vários entendimentos sobre o governo Bolsonaro. Eu tenho dito que ele está mais acertando do que errando. Mas nós acreditamos que é o primeiro ano de mandato dele, então assim, ele ainda está na condição de errar. Viu? Então, eu como brasileiro estou torcendo para que ele consiga fazer uma boa gestão, e a forma que ele está conduzindo as questões com o parlamento não é muito diferente da forma que o Vitório tem conduzido os trabalhos aqui na cidade. Então você acha que o Vitório deve pegar essa mesma linha de governo?
Não. Sem dialogar? Não. Eu estou perguntando assim, sem viés partidário, porque a gente sabe que acabou um pouco acabou o diálogo com os movimentos sociais, acabou o diálogo. Tem algumas linhas aí do governo federal. A pergunta é o seguinte: o Vitório vem candidato? Nós estamos convencendo ele, né? Porque o Vitório é um grande empresário da cidade, grande empresário, né? Então, assim, não é fácil você primeiro convidar o Vitório para ser prefeito, né? Depois convidar ele para novamente para essa missão, porque o Vitório está aqui pela missão. E eu, assim, não desrespeitando todos que foram prefeitos da cidade, mas hoje Betinho tem qualquer movimento, inclusive com o sindicato, ele coloca na mesa e vão pautar. O problema aqui da cidade, aqui, assim como houve no Brasil, tanto no parlamento como os movimentos sociais, muitas das coisas que eram feitas em outros governos era extorquindo o prefeito, era loteando os espaços públicos, e o Vitório colocou a cidade em primeiro lugar e começou a debater. Quando você fala assim, mesmo entendimento do parlamento do Bolsonaro, quando eu falo do entendimento, é por daí cada vereador teve a sua importância e você vai perceber que nesse intervalo do mandato do Vitório, a cidade é um canteiro de obra. Tanto voltado para as unidades de saúde, como creche, como o próprio valor ao servidor. Só que o servidor ele tem uma importância muito grande, mas ele tem que entender que nós estamos passando um momento de crise e o Vitória, em todo momento, tem deixado isso bem claro. Então, ele não tem fechado momento, prova do que eu estou te falando, que, por exemplo, o Neguinho é de movimento social. Eu estou lá debatendo direto Neguinho, com o Vitória. Quando a gente fala parlamento, quando é parlamento, o parlamento ele compõe o Senado, o Congresso, em âmbito federal, em âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, em âmbito municipal, a Câmara Municipal. E outra fala que é recorrente na cidade é de que os vereadores não fazem o exercício do poder do legislativo por medo do poder econômico e do poder de mídia que o prefeito tem. Eu não sei se isso vem do prefeito ou se é uma coisa que foi criada e eles se preservam e não conseguem, às vezes, fazer a função que deveria ser feita, que era levar os anseios, os desejos e as necessidades da população para o executivo. Alvin, é por isso que a gente tem que respeitar as lideranças. Quem está lá na ponta, ainda mais num período desse, que você tem aí todas as possibilidades de ainda acontecer a eleição municipal, porque ainda existe o risco de não acontecer a eleição por causa desse coronavírus, né? Gente, existe essa possibilidade. Ótima lembrança. Gente, não vamos esquecer das regras de trato social. Vamos ter novos convívios, novas regras de convívio aí, pra gente combater o coronavírus, né, Neguinho? Exatamente. Você já tá craque, você chegou aqui já me falando, tem que ser assim, tem que ser o negócio tá feio. Exatamente. Então acontece, o que aconteceu com o Vitório, eu sou suspeito de falar, porque você fala que o Neguinho fala muito e tem que tomar cuidado com as palavras, mas eu falo a verdade, assim como muitas vezes eu vejo você aqui falando da boca para fora, mas falando com muita propriedade. E assim sou eu. Eu entendo que ao longo dos anos, você vai entender porque muitas vezes os prefeitos não conseguiram fazer uma boa gestão, por causa do legislativo. E eu posso até quase que te afirmar, não talvez dessa forma que eu estou te colocando, mas ao longo dos anos, a cidade foi assaltada por um grupo grande de irresponsáveis, de ex-vereadores que estiveram naquela Câmara. O Vitório quebrou isso. O Vitório discute a cidade, você pode ver que a maioria das vezes não é qualquer gestor que faz uma live na segunda-feira e começa a discutir a cidade, não. Então, e o Vitório faz isso com todos os vereadores. Por exemplo, vamos pegar que é o vereador do partido hoje do PSL, o Laio. Laio, qual que é a necessidade do seu bairro? Vamos discutir, porque no passado não discutia a cidade. Não discutia a cidade. Discutia que, me dá um cargo que eu voto no seu projeto. Aí o Vitória não ameaça ninguém, ele constrói. Então assim tem sido a gestão do Vitória. Quando eu falo da cidade ter um prefeito de verdade, esse é o governo do Vitória Bettiol. Tá dito. Às vezes eu posso até falar da boca para fora, porque não tem outro recurso, a boca que sabe mesmo a fala, não tem jeito. Mas às vezes a gente fala as coisas do que a gente vê
dentro das nossas andanças pela cidade, né? Eu sou uma pessoa daqui, sou comerciante, a gente sempre discutiu, já é uma coisa minha, da minha família, do meu pai, então a gente sempre participou do com as discussões sobre a cidade. Então, quando eu digo, eu não tenho condições de afirmar de que a Câmara está inerte, por qual motivo? Se é por esse que eu te perguntei, se é por medo do potencial econômico ou do potencial de mídia do prefeito, ou se é por falta, às vezes, mesmo de querer ou de competência. Não estou depreciando ninguém, mas é uma fala recorrente que o Legislativo hoje não tem conseguido cumprir o papel. Mas aí só você deu a sua, você falou, deu seu recado aí, bem dado, explicou bem explicado para quem eu tenho essa fala aqui sempre recorrente, tá? Explicou tranquilamente. Vamos fazer um ping-pong aqui, daqui a pouco a gente vai encerrando, porque ainda tem a turma. Os prédios que vão ser inaugurados agora, além dessas estruturas, as edificações, a gente sabe da importância das edificações, mas a gente sabe da importância de profissionais capacitados, bem treinados e motivados para poder prestar o serviço público. Como que vocês estão pensando aí? Você tem participação nessas avaliações? Na verdade, eu hoje acabei esquecendo, além de ser presidente do PSL, eu estou diretor na empresa pública da ECOS, né? Diretor de Serviços Ambientais, que a nossa presidente é a Marinésia, grande secretária, né? A gente participa do dia a dia das discussões da cidade, mas posso te afirmar que quando a gente fala que o Vitório vai quebrando os protocolos, e aí você vai entender e você vai me dar razão, e as pessoas que são inteligentes vão entender isso, o Vitório, as contrapartidas da cidade que era feita no Belvedere, lá no Brasília, em salinha fechada, o Vitório mudou tudo. Quando você fala dessas construções, desses equipamentos, foi feito através de contrapartida. Transparência. Então, se hoje o empresário, em vez de fazer igual fez no ano passado, sai empurrando prédio para tudo quanto é lugar, ele, no mínimo, quando ele vai fazer uma construção dela, a contrapartida ela é feita junto com o prefeito e o secretário. Hoje, por exemplo, as unidades de saúde, as creches, vêm através de contrapartida. Agora, a composição do corpo técnico, talvez essa é a resposta que eu vou te falar, tem sido através de técnicos, de profissionais qualificados. É assim a gestão do Vitória. Terceirização da saúde. Tem vários entendimentos, igual eu te falei, você está me querendo. Você está me pegando de surpresa. São perguntas, o programa ele mas não. Mas eu também eu me desembolo também sobre isso. Quero falar que, primeiro, que nós temos um secretário muito competente, que é o nosso amigo Guilherme. Guilherme, que tem, assim, dado a sua contribuição e vai ficar como secretário referência nessa cidade, para futuras gerações. Junto com o Gugu também, uma Exatamente, pessoa. o Gugu é um camarada, né, junto com o Wilton lá. Mas a saúde está funcionando porque é por causa do Vitória, viu? É por causa do Vitória. Respeito todo o corpo técnico que está lá, mas está funcionando por causa do Vitória. Fechamento da UAI 7. Tem vários entendimentos. Eu acho que foi um acerto, até mesmo porque já existia isso em outras discussões, né? Isso se deu por causa do atendimento. Hoje você pega a UPA Norte lá, e a situação que vai ser construída sobre a UAI 7, eu acho que foi um acerto essa situação de transferir o atendimento da UAI não para a UAI, a UPA dividiu a UPA Norte, dividiu os atendimentos. UPA Norte, 82 a 84 milhões terceirizadas. Qual que é a sua opinião? Respeito os efetivos, né? A empresa privada é uma coisa, né? Você tem, no poder público é outra. Então, assim, avançou muito com essa terceirização, né? O serviço através dos profissionais lá, porque no poder público você não pode, o médico não bate cartão, como tinha um vício, o rolo, um esquema que tinha aí, com quem é profissional dentro do terceirizado, não trabalhou, não bateu cartão, o prefeito manda mandar embora, né? Então, assim, tem dado muito certo. A Regional Centro sem uma UPA, nós temos que torcer para isso aí, ó. Se quem vier aí a suceder, ou que seja o Vitório que mantenha aí, que se mantenha aí na cadeira do Executivo, a gente torce para que a Regional Centro tenha uma unidade de pronto atendimento. Gente, falar de saúde é muito sério.
E eu vou te falar um negócio aqui, você vai falar assim, pô, você afirma muitas das coisas. Quem nos motiva cada dia mais a acreditar que nós estamos no caminho certo e querer o bem da cidade é o próprio prefeito. Eu nunca vi, eu tenho falado, inclusive ontem, numa reunião que eu estava com meu irmão... Não podemos esquecer que a gente quer te receber aqui, viu? Eu vou Vitório passar Medioli, o convite pra espaço ele. aqui está aberto, vai ser um prazer que você venha aqui contar um pouco do que você desenvolveu nesses 3 anos e... Eu nunca vi isso na minha vida. E olha que eu participo, já tive várias oportunidades aos governos. O Vitório discute em toda a secretaria. Todo secretário, dentro dos serviços gerais, o responsável pela administração, a obra, ele discute tudo. E só está dando certo porque ele está colocando o dedo dele lá. Porque geralmente o prefeito, ao ter um secretário, ele vai tomar conta. Então, assim, quando eu falo do Guilherme sabe que a responsabilidade de ser secretário no governo do Vitória aumenta muito mais. E a gente acaba aprendendo com o Vitório. A forma que ele tem conduzido essa questão da saúde, ele pega como referência outros países. Então, assim, tem hora que a gente até se perde, assim, o Vitório está falando de um modelo de saúde ser igual aos Estados Unidos, que é outra, mas ele pensa em coisa grande. Primeiro que ele é do setor privado, né? Então, assim, essa situação que você coloca aí, tem coisa boa para vir por aí, tem muita coisa. Em 4 anos você não consegue. É por isso que nós, novamente... eu como liderança, presidente do partido, estou convocando para que o Vitório se coloque à disposição novamente para ser o nosso prefeito. O candidato novamente para ser o prefeito dessa cidade. Quero mais uma vez agradecer a enorme audiência do Figura da Cidade, todas as quintas-feiras, às 19 horas. E esse programa tem o objetivo de contar a história da nossa querida Betinha através de quem faz história. E quem faz essa audiência são as figuras. Hoje eu recebo aqui a figura da cidade, Ronivon Neguinho, veio aí. A gente vai ter que fazer outro programa, viu, Neguinho? Porque a gente foi misturando um pouco a sua história com a questão como ele compõe a atual gestão, com temas aí que são evidentes na cidade e que as pessoas têm curiosidade de saber, mas eu acho que quem mais tem competência para responder várias das perguntas que eu fiz seria o próprio prefeito. Quero deixar mais uma vez o meu agradecimento a essa grande figura da nossa querida Betim, e você mande um forte abraço, faz uma consideração aí pra gente encerrar, porque já tá dando 1 hora de programa, Neguinho. Fala assim, do legislativo está amarrado com o preço. Não é. Primeiro as pessoas têm que entender qual que é o papel do vereador. É fiscalizar e legislar. No passado não era isso que acontecia. Não era isso. O vereador entrava com a Brasília, saía com o dono do bairro e me ficava milionário. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Você sabe o carinho grande que eu tenho por você, pelo seu programa. Mandar novamente um abraço para os meus colegas de partido, para os meus colegas de trabalho. Quero mandar um abraço para a minha presidente da EX, a Marinésia, todos os meus colegas da diretoria da EX, e em especial ao meu prefeito Vitório Medioli, ao Bira aí, que está representando os ex-colegas do Partido dos Trabalhadores, assim como o Davi, o Gilberto e outros. Mas em especial mesmo, eu quero mandar um abraço para os ouvintes do programa do Figura da Cidade e um beijão para minha esposa, viu? É isso que eu ia falar. Minha esposa, essa me vigia 24 horas. Do seu menino também. Do meu menino, o Arthur, viu? E outra coisa, eu tenho 6 filhos. E esse menino tem 3 anos. Meus meninos falam que dá ciúme, mas não é. Menino novo, né? Eu tive toda uma situação com meus filhos. E hoje o Neguinho com 42 anos, você tem um filho de 3 anos, você percebe um monte de coisa. Então o Vitório convocou o secretário para poder tratar sobre essa questão do coronavírus. Então, assim, você vai perceber que teve 2 ações diretas através do decreto do Vitório. Então, nesse primeiro momento, eu quero que as pessoas primeiro tenham que cuidar dos nossos, né, Alvin? Cuidar dos nossos. Principalmente o pessoal que é da melhor idade, o poder público, através do nosso prefeito, tem tido esse cuidado. Alguns serviços de atendimento a gente vai estar deixando de fazer somente por telefone. Os serviços que realmente são da minha diretoria, que é os serviços essenciais e contínuos, a gente vai continuar fazendo, de limpeza urbana, de coleta. Mas o que eu deixo aqui como cidadão, quero que as pessoas tenham realmente muito cuidado, que isso não é brincadeira, não é brincadeira. Então hoje você tem tudo a seu favor, tem a rede social, tem a televisão, procure se informar, que isso é uma coisa séria. Gente, mais uma vez agradecer aí a todos que estão nos acompanhando. Às 8 horas a gente entra ao vivo de novo com o projeto Amor Cura, e
Uma delícia apresentar esse programa todas as quintas-feiras. É um espaço plural e democrático. Então você que quer vir aqui contar a sua história, é só entrar em contato aí com a gente. Álvaro Alvim, um forte abraço.